Olá, queridos. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês um vídeo que me deixou muito impactado. E é interessante que todas as pessoas às quais eu compartilhei esse vídeo também ficaram bastante impactadas. Então eu gostaria que você assistisse e logo depois que você pudesse dividir isso com alguém. Eu creio que vai ser bênção na sua vida e vai ser bênção na vida de alguém. Ok? Deus abençoe. De um dia para o outro, de uma sexta-feira para um sábado, olha isso. Deus, ele trouxe um sonho aos meus pais, né? Meus pais sonharam na mesma noite. Cada um teve um sonho com a mesma situação. E ali a minha mãe, ela sonhou que eu estava em cima de uma maca com vários médicos ao meu redor. E eles discutiam o que eu tinha ali. E ela teve esse sonho de madrugada. E meu pai, na mesma noite, teve um sonho que eu entrava no quarto deles, naquela casa, e eu segurava na minha perna direita, gritando de dor, e eu dizia: pai, mãe, eu tô morrendo. E naquela mesma manhã que eles sonharam esse sonho, que Deus revelou, eu saio do meu quarto, segurando na minha perna direita, e eu corro, eu ando pro quarto dos meus pais, bato na porta, abro de manhã cedo, assim, cedinho, e falo: pai, mãe, eu tô morrendo. Uau, cara. Exatamente o que Deus mostrou, o que Deus revelou antes de acontecer. E ali eu desmaio de dor em cima da cama deles, né? E aquilo ali tudo mudou, né? A minha vida mudou ali, naquele momento. Meus pais me levaram para o primeiro hospital em Niterói. E eu chego no hospital, eu já tinha acordado, eu estava gritando de dor. A dor seguia e não dava para conter. Não dava para conter, gritando, e tô morrendo. Isso com 9 anos de idade. De um dia para o outro, do nada. Os médicos ali analisaram aquela situação e tal, falaram: teu filho vai ter que ficar internado aqui nesse hospital. E ali começou um processo na minha vida. Eu não fiquei 1 mês, eu não fiquei 3 meses, eu fiquei 2 anos na minha vida. 2 anos na minha vida, dos meus 9 aos meus 11 anos de idade, internado dentro de um quarto de um hospital, olhando para um teto de parede branco. Não numa circunstância estável, numa circunstância de morre ou não morre. Em gritos de dor, mas assim, o que é que eu tinha de fato, né? Quando eles começaram a investigar, eles descobriram que eu tinha nascido com uma má formação na minha medula. Ou seja, quando a minha medula estava sendo gerada, né, no ventre da minha mãe, aquela parte do meu corpo, ela nasceu como dado um nó. Em vez de ela nascer reta, ela nasceu como dado um nó e se formaram ali aneurismas. Então eu cresci do meu nascimento até os meus 9 anos de idade, eu tinha uma bomba dentro da minha coluna e eu não sabia. E com 9 anos de idade, de um dia para o outro, eu tive 6 derrames na minha medula. A medula, ela é o órgão do corpo que envia a informação de dor para o cérebro. Então, como a minha medula ela foi atingida, estava em pane, os médicos falam que é como se você pegasse um quadro de energia e jogasse dentro de uma banheira. E aí, logo na primeira semana no hospital, logo nos primeiros dias, naquela dor que eu estava sentindo, porque a medula ela estava mandando informação da dor o tempo inteiro para o cérebro. Então eu estava à base de morfina, porque a dor era insuportável. Então, quando eu estava naquela situação, né, na primeira semana, uma das primeiras coisas que afetou, você lembra que aquela dor na perna? Isso. As minhas pernas paralisaram. Eu perdi total controle das minhas pernas. Eu não sentia mais minhas pernas. Eu virei tetraplégico. Porque, na verdade, as pernas paralisaram. Logo depois foi o tórax. Ou seja, do pescoço para baixo, você não conseguiu, tudo paralisou. A única coisa... Não só do pescoço para baixo, até o pescoço, né? Todo o corpo paralisou, menos os meus braços. O meu pescoço, porque a medula ela começa aqui atrás, ele enrijeceu, é como se ele tivesse colado nas costas. As outras 2 coisas que paralisaram, além do corpo, a minha bexiga foi um dos primeiros órgãos afetados. Eu tinha que fazer sonda, e você criança tem que fazer aquilo 5 vezes ao dia, todo dia. Nossa, é uma tortura. É uma tortura. Não, é uma tortura. E aí depois de um tempo, eu tive o que chama de bexigoma, que basicamente o médico na verdade teve que colocar um catéter, não dava mais para fazer sonda. E o outro órgão que falhou, logo em seguida, foi meu intestino. A única coisa que eu conseguia comer era chuchu. E o resto era tubo, era sonda. Então eu estava com esses órgãos paralisados e nesse estado.
E meu pai era um executivo de uma empresa, ele liderava ali no Rio de Janeiro 1.500 funcionários. Certo. Então eu falo isso para você entender, até de um ponto de vista financeiro, de qualidade de vida, nós tínhamos talvez tudo que uma pessoa queria ter. Só que essas coisas da terra, as coisas da terra são limitadas. Nossa. Pronto. As coisas da terra, elas não conseguem satisfazer coisas que só Deus pode satisfazer. E o dinheiro, principalmente, ele é finito, ele é limitado. Chega um ponto na nossa vida que só Deus. A nossa vida virou de cabeça para baixo. Nós estávamos num estado que não era o nosso estado de origem, então nós não tínhamos famílias naquele estado. E eu tinha 2 irmãos mais novos que literalmente eles ficaram sendo cuidados pelo nosso vizinho de prédio. Né? Meus pais, eles pegavam folhas de papel ofício, né? Aí eles escreviam meu nome nas folhas e cortavam em vários pedacinhos. E aí todo crente que eles viam na rua com a Bíblia debaixo do braço, que era a identificação, eles entregavam um papelzinho e pediam oração. Meu pai, ele passava o dia trabalhando, ele saía do trabalho, ele passava a madrugada no hospital. E a minha mãe passava o dia comigo. Então começaram a viver aquela rotina. Isso. Né? Mas eles sempre na oração. Meus pais, enquanto tudo isso acontecia, eles subiam um monte. Minha mãe subia um monte, ela dormia 3 dias em cima do monte em oração, orando pela minha vida, pela minha cura. Você quer ver uma coisa? Por muito tempo eu perguntei para Deus, não de uma questão de um questionamento de tipo, eu estou com raiva de Deus, mas era um questionamento meu dentro de mim, que um dia Deus decidiu me responder. Deus decidiu, um dia ele disse, Samuel, é isso aqui. E era um questionamento que era o seguinte, eu disse, Senhor, o Senhor podia me curar no primeiro dia. O Senhor podia me curar no primeiro mês. O Senhor podia me curar no primeiro ano. O Senhor podia me curar no primeiro grito. Foi na história de Naamã que Deus me respondeu essa pergunta. E aí Deus disse assim, Samuel, você sabe por que é que eu não te curei no primeiro dia? Foi o que Deus respondeu para mim. E nem no primeiro ano, porque para mim a lepra não é nada. Para mim, a enfermidade não é nada. É muito mais fácil eu curar uma lepra do que transformar um coração de um homem. Meu Deus. Então, quando eu demoro para fazer na perspectiva humana, é porque, como o povo diz, ele está caprichando, ele está fazendo algo que os nossos olhos não podem enxergar. Porque Deus não trabalha pela metade, Deus não trabalha como a gente quer. Ele faz perfeito, ele faz na hora certa. Mas teve um caso específico que foi nessa época que eu que eu tinha que fazer sonda. E houve um determinado momento que o médico tinha me liberado para que eu ficasse em casa, né? Eu tinha ido para casa, para um apartamento que nós tínhamos, e eu estava lá, e minha mãe, por causa que ela era enfermeira, então ela cuidava de mim, então eu fui liberado para passar um tempo em casa, e depois eu voltava para o hospital. E em uma dessas vezes que eu fui para casa, uma tia minha tinha vindo cuidar de mim também, do Ceará, veio ficar um tempo, e minha mãe foi deixá-la no aeroporto. E aí, quando ela estava voltando do aeroporto, a ponte Rio-Niterói, para quem conhece, fechou. E meu pai estava em casa comigo. Só que o que é que aconteceu? Eu estava na cadeira de rodas, em casa, esperando minha mãe chegar, e ela não chegou a tempo, e eu comecei a ter vontade de urinar. Só que chega um momento chega um ponto que quando você não faz a sonda, que isso começa a doer. Mas a doer tanto. E eu literalmente olhei pro meu pai, eu vou morrer, eu não aguento mais. E meu pai desesperado ligou pra minha mãe, disse, Giovânia, deixa o carro aí, pega uma moto, vim pra cá e tal, e tentando, só que eu tava ali agonizando, já gritando. Eu me lembro que meu pai, chorando, ele começou a chorar, porque imagina seu filho de 10 anos de idade chorando, dizendo que vai morrer, e você não puder ajudar ele. Eu me lembro que ele chorando, ele olhou pro céu, ele levantou as mãos, ele disse, Senhor, eu preciso de ti agora. Meu Deus. Não é amanhã, não é depois, eu preciso de ti agora. E eu preciso que o Senhor cure o meu filho agora. Glória a Deus. E eu me lembro que ele desceu a mão dele, Regis, e ele botou em cima da minha barriga assim. Uau. E quando ele botou a mão, eu senti a mão dele pegando fogo. Eu senti um calor na mão dele que não era da terra. Uau. E assim que ele colocou a mão, a minha bexiga liberou. Glória a Deus. Meu Deus. Assista a parte 2 desse testemunho comigo. No meio de tudo isso que a gente viveu, meu pai trabalhava numa empresa, e o que aconteceu é que a filial daquela empresa fechou no Rio de Janeiro.
Então ele teve que demitir todos os funcionários. Claro. Ele era o gerente, ele era o último a sair, né? Ele demitia todo mundo, mas ele também estava demitido. Isso. E aí ele foi para uma vigília. Ele foi buscar a Deus, foi numa vigília, e ele estava no meio de uma multidão. E aí ele, no meio da multidão, tem um pastor pregando, e aquele pastor, ele olha para o meu pai no meio da multidão e diz assim: você de óculos, Deus me diz que você está trabalhando desempregado. Que Deus é muito específico. Muito específico. Porque ele estava demitindo, mas o último a ser demitido era ele. Então ele disse assim: você está trabalhando desempregado. Aí Deus disse assim, aí Deus diz para ti: pega o celular que está no teu bolso. Ele tira o celular do bolso, o profeta disse assim: vira o teu celular. Ele vira o celular. Você lembra que o celular, atrás do celular tinha assim o nome, a marca do celular? Aí no celular estava escrito assim, Simes. Ele disse assim: você está vendo o nome dessa empresa que está aí nesse telefone? Você vai receber uma ligação em 7 dias. Da empresa. Dessa empresa. Uau, cara. E eles vão te oferecer um emprego. Você vai subir no 3º andar de um prédio. Você vai entrar e vai ter 3 homens na tua frente. Eles vão fazer uma reunião. E eles vão olhar para você, eles vão perguntar quanto você quer ganhar. E quando eles perguntarem quanto você quer ganhar, você diz o dobro, diz Deus. Meu Deus. Porque ele vai te dar. E ele não só vai te dar, como ele vai te dar um plano de saúde. Uau, cara. E no meio de tudo Olha isso, quando meu pai estava desempregado, a manifestação, a intervenção de Deus, e aconteceu exatamente como foi profetizado. Meu pai foi chamado por essa outra empresa e assumiu uma das gerências dessa outra empresa. Incrível. No meio de tudo isso. E o plano de saúde daquela empresa era exatamente o que seria necessário para a situação que eu ia passar. Então, assim, incrível. No meio de todo esse processo, um dia eu estava no hospital, 2 mulheres bateram na porta do quarto. E elas disseram assim: posso orar por você? Elas iam de quarto em quarto, né? E eu estava no Rio de Janeiro ainda. E a gente disse assim: pode, claro, entra, nós somos cristãos, nós queremos oração. Meu irmão, você quer ver, você querer oração, é você estar morrendo dentro do leito do hospital. Quando você está tudo bem na sua vida, tem gente que esquece até que Deus existe. Mas quando a pessoa está morrendo, a pessoa fica bem sensívelzinha, meu irmão. Ela fica crente, mas é rápido. Aquelas mulheres entraram, oraram por mim, e quando elas terminaram de orar, eu senti algo do Espírito de Deus, veio algo sobre mim, e eu, ainda criança, eu disse assim: eu queria fazer uma oração, e eu queria que vocês fossem testemunhas. Eu orei a Deus assim: nas vigílias da casa da minha mãe, em Fortaleza, no Ceará, eu conheci um Deus que levanta paralítico e a visão de cego. Eu conheci um Deus de milagres. E eu disse: Deus, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor me tira dessa maca, o Senhor me arranca desse leito, com uma palavra tua, o Senhor me tira desse hospital. Pai, aí eu disse para ele, eu disse: Pai, se o Senhor quiser me curar, se o Senhor me levantar desse hospital, eu dedico a minha vida, eu dedico a minha adolescência, eu falei exatamente isso, e a minha juventude e a minha vida, a pregar o teu evangelho. Eu não terei vergonha do teu nome. Eu irei aonde o Senhor quiser que eu vá. Eu irei às nações da terra, declarando o teu poder de cura. Quem é o Senhor? O Deus do impossível. Pai, se o Senhor me curar, eis aqui a minha vida nas tuas mãos. Aí eu continuei a oração. É só Deus para guiar alguém assim. Não sou eu, é o Espírito de Deus. Com certeza. E eu disse: Deus, mas se o Senhor não me curar, se eu morrer nesse leito, se eu morrer nesse hospital, eu te peço, consola meu pai, consola minha mãe, que choram de dia e de noite, num banheiro de hospital. Mas, Senhor, se o Senhor permitir que eu morra, Senhor, para mim, o Senhor vai continuar sendo o mesmo Deus que levanta paralítico. O mesmo Deus que é a visão de cego. E eu vou morrer crendo, eu vou morrer sabendo para onde eu vou, para onde eu estou indo, morar contigo. E eu disse: Senhor, se o Senhor me curar, é para a tua glória. Mas se o Senhor não me curar, é para a tua glória. Quando você é jogado dentro do buraco, imagina um buraco fundo. Qual é a única coisa que você enxerga? O céu. O céu. Só o céu. A sua visão, ela é transformada, ela é mudada. Então é para isso que serve a dor, para mudar a nossa visão. Eu fiz essa oração e disse: Senhor, se o Senhor me curar, glória a Deus. Se o Senhor não me curar, glória a Deus. Glória a Deus. Aí o que é que aconteceu? Nada. Nada. O
que às vezes a gente faz a melhor oração na nossa vida e o que é que acontece? Nada. Porque não é do nosso tempo, não é do nosso jeito, não é na nossa forma, é no tempo de Deus, do jeito de Deus. É verdade. E ali, o que é que acontece? Continua aquele processo de hospital, né? Foi mudando de hospital em hospital, foram muitos exames, muitos médicos. Eu fui transferido para a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Então já tive que ir para São Paulo, que era o melhor hospital do Brasil, com a melhor equipe de neurocirurgia do Brasil, para tentar fazer algo pelo meu caso. O que aconteceu é que um neurocirurgião, ele disse assim, olha, pai e mãe, eu vou tentar operar o teu filho. Ele disse assim, olha, eu vou fazer uma embolização, que é você pegar um fio muito fino, ele fazia um corte na minha virilha, e ele passava com esse fio dentro da minha medula para tentar desobstruir os aneurismas que ainda existiam, porque é o que eu esqueci de contar. Isso. Eu tive 6 derrames, mas eu ainda tinha 3 aneurismas que não tinham rompido. O meu coração podia parar a qualquer hora. Eu podia ter um derrame a qualquer hora. O que é que aconteceu? Eu fui transferido para esse hospital, o médico disse assim, olha, nós vamos fazer 10 cirurgias no teu filho. São 15 horas de cirurgia cada cirurgia. Na época, cada cirurgia era 100 mil reais. Meu amigo. Era R$1 milhão na época, que hoje é muito mais, né? Com certeza. Então, assim, eram 100 mil reais. E aí vou entrar em outra história que ele disse assim, nós não fazemos pelo plano de saúde. Tem que ser cash. Particular. Tem que ser particular. Aí ele disse o seguinte, e a cirurgia é longa, é cara, mas a cirurgia não é para curar teu filho. Pai e mãe, eu tenho que falar algo para você. O teu filho, ele nunca mais vai andar. O teu filho, a bexiga dele nunca mais vai voltar a funcionar. O intestino dele nunca mais vai voltar. O que deteriorou, acabou. O que perdeu, perdeu. O que eu vou fazer é tentar desobstruir os outros aneurismas para dar mais tempo de vida para ele. Eu estou tentando prolongar a vida dele. Agora, reverter o caso. Nossa, cara. E eu fiz a primeira cirurgia. Chegou na metade da cirurgia, eu tinha uma parada cardíaca. Meu Deus. O coração parou e o médico parou a cirurgia e disse assim, pai, mãe, não dá para continuar, ele volta para UTI. Fui reanimado, né? Desfibrilador mesmo, reanimado. Incrível. E volto para UTI e fico esperando para tentar outra cirurgia. Fui para a segunda cirurgia, outra parada cardíaca. Volto para UTI. Fui para a terceira cirurgia, outra tentativa, outra parada cardíaca. Foram 3 tentativas, né, de cirurgias. Quando chegava na metade da cirurgia, eu tinha uma parada cardíaca e uma parada respiratória. Aí o médico, depois da terceira cirurgia, ele chamou meu pai e minha mãe para uma conversa no escritório. Certo. E ele disse assim, pai, mãe, eu tenho algo para dizer para vocês. Não tem mais nada que eu possa fazer pelo teu filho. Não tem mais nada que a medicina possa fazer pelo teu filho. O corpo dele já está debilitado demais. Infelizmente, eu quero dizer para vocês que o seu filho, ele só tem 2 meses de vida. O teu filho vai falecer. Mas meus pais, eles se apegaram em Deus, né? O que a gente faz? A gente se apega em Deus. E naquele momento, os meus pais, eles só tinham a Deus, na verdade. Quando a situação lhe arranca tudo, que você não tem mais nada para se apegar, você não tem mais dinheiro, você não tem mais médico, você não tem mais medicina, você não tem mais nada, você só tem Deus. Deus arrancou tudo. A única coisa que você tem é a fé. E com a fé, você tem tudo. Uau! Deus escolheu o momento exato, quando nada mais podia ser feito. Nada mais podia acontecer. Quando diz acabou, aí Deus disse, agora é a hora. E nós estávamos no Rio de Janeiro, eu era de Fortaleza, no Ceará, né? Toda a minha família estava em Fortaleza, e o médico ele diz o seguinte, ele diz, olha, vocês não têm família aqui, eu recomendo que vocês montem uma UTI pro seu filho, e ele vá se despedir da família dele, porque ele vai falecer. Então eu fui para Fortaleza para se despedir da minha família, se despedir dos meus avós, se despedir dos meus tios, porque eu ia falecer. E aí que vem assim um momento mais marcante dessa história toda, que Deus é o protagonista glória de tudo. A Deus. Ele é o que merece a glória, a honra, o poder, a majestade. Ele é lindo, ele é maravilhoso, glória ele é poderoso. Deus, tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele. E eu tô aqui para falar dele. A história dele, não é minha. A minha, eu sou detalhe. É Deus. Quem brilha aqui é Deus. Quem glória fez foi Deus. Irmãos, veja a parte final desse testemunho comigo. O final vai te surpreender.
Eu estava nesse quarto, nessa UTI em casa, e eu acordo um sábado, cedo de manhã. E nesse dia específico, minha mãe sempre dormia perto de mim, né? Naquele mesmo quarto, tinha cuidado de mim e tal. Nesse dia específico, ela ficou muito sono e tal, e adormeceu num outro apartamento que tinha do meu tio, que era do lado, né? Tava toda a família meio que reunida ali, cuidando e tal. E aí, basicamente, eu dormi sozinho, né? Eu dormi sozinho. E normalmente eu não dormia a noite inteira, eu acordava várias vezes na noite com dor, né? Eu me lembro que eu dormia assim, tipo 40 minutos, acordava gritando de dor, aí dopava, aí mais 40 minutos, aí acordava gritando de dor. A noite todinha essa guerra. E eu me lembro que nessa noite eu tive uma noite assim, que já foi uma noite diferente, eu já dormi mais tempo que o normal. Eu dormi assim umas boas horas. Aí eu acordei de manhã cedo, e quando eu abri meus olhos, eu me lembro que eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Eu abri meus olhos e eu senti meu coração pegando fogo. Dentro de mim tinha um fogo dentro do meu coração. Olha isso. E eu me lembro que o primeiro pensamento que veio na minha mente, primeira coisa que eu pensei, assim, aquele primeiro pensamento de manhã, com 11 anos de idade. Qual foi? À beira da morte. Foi: Deus está aqui. Sério? Deus está aqui, porque quando eu senti aquele fogo, eu sabia que não era da terra. Eu pensei, Deus está aqui. Eu lembro que as janelas do quarto, elas estavam fechadas, mas é como se, quando eu me recordo, eu lembro que é como se fosse uma fumaça entrou dentro do quarto, assim. Eu senti uma presença de Deus, algo diferente mesmo. Ele veio, ele chegou. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, antes que eu pudesse falar, antes que eu pudesse reagir, Deus bradou dentro de mim. Ele falou, como a Bíblia diz, como voz de muitas águas, você não tem como se confundir. Ele falou, e quando ele falou, ele gritou dentro de mim. E ele disse assim: filho, eu ouvi a voz de Deus. E ele disse assim: levanta e anda. Foi o que Deus falou para mim em cima daquela maca. E eu ouvi aquela voz de Deus e eu disse assim para Deus. Aí eu comecei a falar com ele, que esse é o maior milagre, é falar com Deus. E eu disse: Deus, como é que eu vou andar se eu não movo as minhas pernas? Aí Deus, ele só repetiu, só que mais alto, dentro, porque quando ele fala dentro, é uma área que só ele tem acesso. Qualquer pessoa fala no teu ouvido, um amigo, a sua esposa, mas dentro do teu espírito, no mais profundo do teu ser, só Deus. Só Deus. É incrível. E ele grita dentro de mim, ele repete: filho, levanta e anda. Cara, tratamento, médico, dinheiro, mas Deus escolheu fazer e se manifestar. E eu me lembro que eu só movia minhas mãos, né? Só movia os braços. Isso. Eu peguei uma perna, aí que vem a fé. Porque quando Deus falou comigo, eu não cria mais que eu podia andar. Eu creio que eu podia voar. E eu peguei a minha perna, direcionado pelo Senhor, eu peguei uma perna e eu fui me arrastando para a borda da cama. Era uma cama alta. Fui me arrastando para a borda da cama, coloquei uma perna para fora da cama. Eu peguei a outra perna e coloquei para fora da cama. Eu não podia dobrar a coluna. E eu fui dobrando a coluna para poder sentar na cama. E isso, lágrima de dor mesmo, milagre real. Isso com dor, só que eu tinha uma palavra de Deus. E na minha frente tinha a porta de guarda-roupa, eu estava sozinho no quarto. E eu ouvindo a voz de Deus: levanta e anda. Filho, levanta e anda. Filho, levanta e anda. E eu peguei as minhas mãos e eu me empurrei da cama. E minhas perninhas já estavam finas. Os meus pés estavam com a pele descascada. Mas quando a sola dos meus pés tocou o chão, naquela hora que eu me empurrei daquela cama, imediatamente Deus começou a curar minhas pernas. Glória a Deus. Imediatamente eu comecei a sentir a minha perna, os meus músculos e o meu corpo. Não tem como eu mostrar aqui, mas o meu corpo, as minhas pernas estavam assim, ó. Tremendo. Porque o corpo, naturalmente, ele queria desabar. Só que o que Deus estava fazendo não era natural, era sobrenatural. E aí ele começou, aquele fogo que estava no meu coração, ele começou a se espalhar para minhas pernas. Ele foi estendendo. E Deus, as minhas pernas que estavam tremendo, Deus disse assim: dá um passo. Eu me segurei na porta do guarda-roupa e eu estava todo torto ainda. E Deus disse: dá um passo. E eu com as pernas tremendo, só com a fé,
Tudo tinha ficado para trás, só a fé sobrou. Eu me segurei e eu dei um passo. Quando eu dei um passo, ele firmou mais as minhas pernas. Glória a Deus. E à medida que eu andava naquele apartamento, eu fui dando passos devagar. Ainda todo torto, todo cheio de dor. Mas eu fui dando os passos, Deus foi curando minhas pernas, curando minhas pernas, curando minhas pernas. Ei, glória a os Deus. meus músculos voltando. E eu me lembro que eu cheguei no meio daquele apartamento, tinha a porta de um banheiro. E eu ouvi o Espírito de Deus também dentro de mim dizendo, entra. Entra, eu entrei. Já eu comecei a passar mal. Deus terminou de curar minha bexiga e meu intestino. Olha. Na mesma hora. Ele decidiu curar tudo numa manhã só. Glória a Deus. Em poucos minutos, o que eu vivi 2 anos de espera, o Senhor resolveu solucionar em minutos. E dentro daquele banheiro eu comecei a passar mal, Deus curou minha bexiga, curou meu intestino, eu saí de dentro do banheiro, cheguei na porta e o meu pescoço, essa era uma marca da doença que eu estava, ele estava colado nas costas, ele estava assim. E quando eu saí de dentro daquele banheiro, eu senti como se algo tocasse a minha nuca. Meu Deus. Uma mão tocasse a minha nuca. E na mesma hora o meu pescoço desprendeu. Glória a Deus. E eu movi ele da esquerda para a direita. E depois de 2 anos dentro de um hospital, eu cheguei na frente daquele apartamento, na porta. A minha tia estava lavando louça. Imagina. Ela largou os pratos no chão. Eu lembro até hoje, ela quebrou os pratos. Ela se ajoelhou chorando. Meu Deus, glória a Deus. E começou a agradecer a Deus, porque aquele que estava na maca, eu estava lá em pé, na frente daquele apartamento. E quando eu estava em pé, que Deus havia me curado. Glória a Deus. Ele falou dentro de mim. E ele disse assim, Samuel, há 1 ano atrás, você fez uma oração. Olha aí. E você disse que se eu te curasse, você ia dedicar a sua vida para mim. Olha isso. E se eu não te curasse, você ia me glorificar do mesmo jeito. E ele disse, Samuel, eu resolvi responder tua oração. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Eu te respondo hoje, eu decidi te curar. Yes. Eu decidi te curar. Eu ouvi a tua oração. Meu irmão, quando Deus diz eu ouvi a tua oração, eu quero falar com você que está agora, talvez chorando, talvez emocionado. O Espírito de Deus está falando dentro de você, está revelando algo para você. Porque eu digo que quando o milagre é contado, o ambiente do milagre se manifesta. Yes. Porque nós não estamos falando de um Deus que só faz no passado. Nós estamos falando de um Deus que faz hoje. Nós estamos falando de um Deus que faz agora. Enquanto você está ouvindo esse podcast, Deus ele pode te visitar onde você está, porque Ele é um Deus vivo. E eu quero falar para você que você possa sentir aí na sua casa a presença de Deus, o toque de Deus nessa situação que você está vivendo, que você possa ouvir a voz do Senhor, que você possa estar sensível à voz dele. E eu quero declarar na tua vida que nada é impossível para aquele que crê no Senhor. Nada é impossível. E aquilo que você tem chorado, que você tem sido tristeza para você, eu quero dizer que vai ser o maior testemunho, vai ser a maior vitória que você vai ter para contar. Simplesmente espera. A Bíblia diz que o salmista diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele diz: espera em Deus, espera em Deus. Espera em quem? Não no governo, não na circunstância, não nos amigos, não nas pessoas, não na família. Espera em Deus. Só Ele tem socorro para tua casa, só Ele tem socorro para tua vida, só Ele tem restauração para o teu casamento, só Ele tem cura para o teu filho, tem cura para a tua casa, só Ele pode fazer. Então faz como o salmista, fala para a tua própria alma. Ele estava pregando para a própria alma dele, e ele estava dizendo para a alma dele: espere em Deus, porque o mesmo que fez ontem é o mesmo Deus que faz hoje, e é o mesmo Deus que fará amanhã. E eu profetizo um grande milagre, uma grande bênção de Deus, um grande motivo de festa da parte do Senhor na tua casa e no teu lar. Que você seja edificado com esse testemunho de cura do Deus do impossível, que esse poder alcance a tua casa, alcance a tua família, aonde você colocar a planta dos teus pés, que a presença de Deus, ela te acompanhe. Essa voz de muitas águas que foi narrada aqui, possa falar no teu coração nesse momento agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.